Fala galera, estamos começando mais um SempoCast. Aqui quem fala é a Patrine e eu não sou o Fire. E aí galera, aqui é a Val e eu não sou o Mozendia. E como todos os SempoCasts, nós temos convidados especiais. Por favor, apresentem-se. Fala galera, aqui quem tá falando é o Fire. Fala galera, aqui é o Mozendia e eu ainda acredito na Libertadores. O tema de hoje do nosso SempoCast 19 são as mulheres no Tokusatsu. Por isso, a participação minha e da Val. É isso aí, hoje vai ser um programa bem colorido, bem divertido e cheio de mulheres. Poderia ser melhor. Estamos com modelos nuas aqui, tipo aquelas que ficam no programa do Silvio Santos. Delícias. Uhum. Já notou que as dançarinas do Silvio Santos são mais bonitas do que as do Faustão? Já, velho. Tá, vai, começa aí. Então vamos lá, vamos ver o que essas mulheres têm pra nos dizer sobre Tokusatsu. E eu queria lançar a pergunta pra cada uma das duas. De cara assim, queria perguntar, quando vocês conheceram Tokusatsu? Bom, eu moro numa casa com dois meninos, sempre fui criada com os dois, são mais velhos do que eu. Então eu sempre, como minha mãe dizia, sempre fui Maria João, Maria Homem. E eu gostava das coisas que eles gostavam, porque o meu maior tempo eu passava com eles, tinha minhas amiguinhas na escola, mas em casa era o tempo todo com eles. Também, como todo mundo já falou assim em outros podcasts, a Rede Manchete era frequente na minha casa, então era Cavaleiros do Zodíaco e Tokusatsu toda hora. Como eu já falei também, a gente tinha, ainda tem aqui em casa os LPs do Jaspion, do Jiraiya e dos Changeman. Então os meus irmãos tinham os escudos do Changeman, a arminha e tudo. Então era mais por, poxa, eu tenho que dividir a televisão com vocês, então vamos assistir. Mas eu sempre gostei porque tinha essa participação feminina no Tokusatsu. Tinha as mocinhas e eu sempre brincava com eles e eu sempre era as mocinhas, as rosinhas ou as ajudantes, essas coisas todas. Então foi assim que eu comecei com o Tokusatsu. Depois eu realmente parei, não tive mais assim conhecimento de lugar que tivesse episódios nem nada disso, e voltei sim por influência do meu namorado. Não gosto só porque ele gosta, mas por influência dele. Ele me mostrou os lugares que baixava episódio e tudo, e aí comecei a assistir de novo e acompanhar. Depois conhecemos o Senpu e etc, etc, etc. Tudo bem, e você, Val? Bom, Tokusatsu eu conheci quando eu comecei a namorar com o Mozart. Antes disso eu só conhecia o Power Rangers. Eu brincava de Power Rangers com meus primos, que eram 4 primos mais velhos, só brincava de Power Rangers. Eu sempre era mocinha. Eu comecei a conhecer foi depois que eu não comecei a namorar com ele, aí que eu fui ver o que era, aí eu descobri o site que tem informações, onde eu posso baixar. Só isso. Bom, legal. Eu tenho uma dúvida aqui, uma curiosidade também. Antigamente o Tokusatsu era mais voltado para o público masculino. Fato. Sempre foi. Tentativas de atingir o público feminino foi com Estrela Fascinante Patrine. Foi duas tentativas e deu certo. Atingiu muitas meninas. Hoje em dia é mais fácil. Hoje em dia a gente vê séries que atingem mais o público feminino. Até as séries que são voltadas para o público masculino, como Riders, são tentando atingir o feminino também, pelo fato de ter aqueles atores bonitões. Também as adaptações dos animes, os live actions como Sailor Moon e Cut Honey, que são 2 séries, 2 animes que são voltados mais para o público feminino. Então, o que as garotas acham das séries de hoje em dia que eles tentam atingir o público feminino? Sei lá, acho que hoje as meninas de hoje não são como as de antigamente, que só gostam de coisas que são só pra meninos. Acho que hoje as meninas estão gostando mais de coisas que são de homens também, igual os Riders. Tem as lutas, tem tudo, mas também às vezes tem um romancezinho, tem umas brincadeirinhas que eu acho que atrai muito o público feminino. Uma coisa que eu queria falar sobre isso, que eu fiquei até pensando quando eu fiquei sabendo que a gente ia gravar o podcast, é que sempre tem uma participação feminina, né? Querendo ou não, sempre tem uma mulher aí nos tokus, mas, por exemplo, uma coisa que eu reparo, que até hoje, nos Sentais, por exemplo, tem as moças, né? Mas elas sempre estão ali no segundo plano, tem um episódio especial de cada personagem, vamos dizer assim, nos Sentais normalmente tem. Os episódios das meninas sempre são os últimos episódios, e nesses episódios elas sempre são mamães, amiguinhas, cozinheiras, alguma coisa relacionada mesmo ao papel da mulher, principalmente lá no Oriente, né? A mulher tem um papel mais de casa e tudo mais. Hoje em dia acho que nem deve ser tanto assim, mas a cultura deles, no geral, é assim. Essa questão de atrair, hoje em dia eu vejo também por esse lado de colocar uns rapazes bonitinhos. A gente vê o Shinkendi, ele é bem o estilo das meninas japonesas de hoje em dia que a gente vê na televisão,
a roupinha delas, até a roupa dos meninos, o jeito dos meninos, eles são bem parecidos com os rapazes de banda ou de qualquer coisa que a gente veja assim. Mas eu acho que os de antigamente também procuravam atrair de alguma forma as meninas, nem que fossem aquelas menorzinhas igual eu, assim, a irmã que tá assistindo ali do lado, ela vai ter um robozinho que vai atrair, vai ter uma ajudante que vai atrair, que vai chamar atenção, pra ela poder assistir também. Acho que é uma jogada bem inteligente, mas sempre mantendo a mulher naquele lado do oriental ali, a mulher no lugarzinho dela. Primeiro vem os homens, primeiro eles vão mostrar como que eles lutam, e depois que eu passei dessa fase de criança e tudo, eu também comecei, como a Val disse, a me sentir atraída assim pela parte das lutas, dos efeitos especiais, de tudo isso que normalmente são coisas que os meninos gostam, mas que começou a me atrair também. Já que a gente falou, o Mozart falou, já perguntou também, mas eu digo assim, o que exatamente nas séries atrai, falando agora geral, não só das séries novas, mas o que exatamente atrai? Porque a gente sabe que o público masculino, porrada e monstros e essas coisas. Agora, tem alguma coisa específica que atrai só as meninas? Vocês acham que pode ter? Eu acho que para as meninas, para as mais jovens, assim, que não conheceram a época da Manchete, porque para mim tem toda uma lembrança de infância também, um querer saber o que eles estão fazendo agora com aquelas séries que eu assistia, como que elas são hoje em dia. Mas acho que para as meninas mais novas, que não conhecem tudo, essa questão mesmo, como o mangá e o anime faz, colocar as menininhas com superpoderes, elas lutam, elas ajudam, elas salvam, né, o mundo. Então é uma força feminina que eu acho que também que chama atenção mesmo. Você quer saber como é que aquela personagem vai terminar, nem que seja também a namoradinha do herói, você quer saber se eles vão ficar juntos, se eles não vão. Eu acho que é uma questão meio novela também, né? Até quem não gosta de novela ou filme, você quer saber a história, o enredo, o que vai acontecer, qual que vai ser o destino daquele personagem. E eu acho que isso, as pessoas não veem isso, mas em muitos tokusatsu isso é bem trabalhado mesmo. Eu concordo com a Ana. E eu acho também que nos de antigamente, o fato deles terem um assistente, alguém trabalhando pra eles, seja mulher, eu acho que isso atraiu bastante mulher, pelo fato delas estarem ajudando nas séries, ajudando na história. Acho que isso ajudava muito. Tá, e continuando nessa de perguntar essas coisas, de que atrair, que mais gostava, eu quero fazer duas perguntas pra cada uma. A primeira é, qual a série que vocês mais gostam? Assim, ou mais de uma, e por quê? Bom, eu assisti um pouquinho de Mighty Ranger e de Geki Ranger. Assisti uns outros também, mas o que eu mais gostei foi Mighty Ranger e Geki Ranger. Eu achei mais interessante. Entendi. E a Ana? Eu tenho muitas séries que eu gosto. Gostei de Estrela Fascinante Patrine. Sabe o que é o pior? Eu nunca assisti. Eu ainda vou falar sobre isso aqui, eu já assumi isso no chat, mas depois, mais tarde, eu falo. Ah, mas você já viu, tipo, alguns episódios, né? É, pouca coisa, mas assim, eu ganhei de presente do Ricardols. Eu uso o nome da personagem porque pra mim é uma personagem feminina marcante de Tokusatsu, pelo menos aqui no Brasil, entendeu? Eu sei a história, sei o que é e tudo direitinho, mas ainda não tive a oportunidade de assistir, ainda não tive tempo mesmo, porque eu tenho até os episódios em mãos, mas não tive tempo ainda. Eu acho que é porque que eu revi atualmente o Changeman mesmo, eu gosto muito, porque pra mim, novamente voltando à questão da infância, do saudosismo, eram as duas mocinhas que eu mais gostava, que eu achava mais interessante. E aqui em casa, na minha casa mesmo, tinha toda uma coisa com os Changeman mesmo, sempre teve. Foi a série que eu acho que eu mais assisti, que eu mais me lembro. Então, é Changeman mesmo que eu gosto mais. A pergunta não foi direcionada pra mim, mas, em todo caso, eu gosto muito da Sarah de Flashman. Eu acho que ela é uma personagem muito marcante. Eu ia entrar nesse mérito agora. Qual a personagem mulher, se é que vocês têm uma preferida? Qual a personagem mulher preferida de vocês, sabe? Bom, o personagem que eu mais gosto é a Henri. Gosto mais da Henri porque, primeiro que eu acho ela super engraçadinha, acho ela muito bonitinha, e ela tem essa parte de comédia que eu gosto bastante. O Shinkenger que eu tô assistindo agora, eu me divirto muito. O Gold é o meu preferido por isso, porque ele é o mais engraçado. E eu acho que o Tokusatsu também precisa de se divertir, pra você viajar um pouquinho. Então ela era além do Jaspion, claro, né? Ela era uma parte que fazia a comédia ali com ele, que ajudava também. Então, por isso que eu gosto mais dela. E a Val? Eu gosto mais de Pink. Ela é bem romântica, ela é bem menininha. Eu gosto bastante dela.
E agora assim, sem ser pergunta, continuando o papo normal, eu queria falar assim, quais foram e quais são assim as principais personagens femininas da série de Tokusatsu, assim, sei lá, a gente tem a Henri, né, que é muito famosa. Falando do Jasper ainda tem mais o que? Tem a bruxa, como é que ela chama? Kyuza e Kyumasa. Kyuza e Kyumasa. As duas irmãs malvadas. Você tem alguma coisa delas aí, ó? Tem, porque ela falava, eu quero que você fale a frase, que você sempre fala pra mim, da Kyuza. Olha, Benecanca na cabanca, que era. Só que essa é a versão do Mozart. Cada pessoa tem uma versão porque ela fala. A minha versão é Peribecanca Tabamba que queirás. Ah, o que queirás sempre é, né? Que queirás? Mas as duas falavam? Eu não lembro disso, não. Ah, não, as Não, duas falavam. calma. Uma tocava castanhola. É. A castanhola era do mal, cara. Era E aí ela do mal. falava o que queirá no final também. Só que ela tocava a castanhola. Então, como eu falei de algumas séries, as que eu lembro que me marcaram mais, eu também pesquisei sobre elas pra falar um pouquinho pro pessoal que tá ouvindo o Centrocast. Vocês vão ter que me ajudar na pronúncia. Emirha, é Emirha, não é? Emirha. Não, na música é Emirha, né? Não, que fala? É que eu tô com essa música Emirha. todo dia na rádio. É Emirha, então. Ela, que é a ninja do Jiraiya, ela tem as técnicas todas de ninja também. E tem um negócio de fazer o pessoal dormir, um sonífero, uns negócios assim. É, a atriz que fez ela, na verdade, uma modelo, Megumi Sekiguchi. E a tradução do nome dela, do japonês, da Imenin Emirha, né? O Imenin é princesa ninja e o Emirha é destruidora, bela e graciosa. Nossa. Tem também a filha do Dokusai, que é arregaçada, eu não lembro o nome dela, não. Ai, ela é arregaçada, você fica falando Ela é dela. muito arregaçada. Ela é feia demais. Só mostra a boca dela e a boca dela é estragada. Ah, falando Que mais? de arregaçada, aquela que tem fala com voz de homem dos Changeman. Eu não acho ela arregaçada, ela é gostosa. Não, arregaçada assim, ela abre a boca e sai voz de homem. A Shima. Shima, que lógica tem isso? Cai fora. Cai fora, fala com Fora, aquela fora. voz de homem. Mas ela é legal, aí depois ela fica boazinha, volta com a voz de mulher. Ela tinha no uma Shan- história, né? No Changeman tem alguns personagens bem legais, mulheres. Por exemplo, a Shima, né, que tem essa voz toda. Que depois ela saiu da... Era uma magia, alguma coisa assim. Que depois que ela ficou tinha um boazinha, ela trauma, voltou a um falar negócio assim, né? fino. Teve a esposa do Gata lá. Ah, ela era ótima, aquela gordinha. Senhor Tsurugi, de minha família. Falsidade da porra. Ah, Depois teve o quê? Tem também as duas A Change, Marmaid e a Fênix. que sempre pagavam uma calcinha. Isso era bom demais. Mas nem compensa aquela época que as mulheres gostavam dos tufão de cabelo, as calcinhas pareciam mais uma bermuda. Ah, cara, pra um moleque de 6, 7 anos, qualquer coisa que vier é lucro. Né? Na época do Cine Peitinho. Cine peitaço. E nessas curiosidades aí dos nomes, que eu pesquisei aqui também, a Change Marmaid, o nome dela, né, civil é Sayaka Nagisa. Nagisa. Sayaka Nagisa. E o Nagisa, que é o último nome, significa praia, né? Marmaid, praia, sereia. Ah, né? pegou ali? É japonês, não faz nada sem um porquê, né? E a Change Fênix é a Mai Tsubasa. E Tsubasa significa asa. A Fênix, asa. Aí, como Olha, sempre, cedas, né? nas séries que tem duas moças, uma sempre é a mais equilibrada, a mais calma, que era a Marmaid, Isso. e a Fênix era a mais doidinha, mais esquentadinha, que ficava brava com tudo. Qual das duas que foi mãe no episódio? Deve ter sido a Marmaid, né? Mas o cabelo curto, qual que era? Eu sempre confundo as duas. Eu acho que deve ter sido a Marmaid, porque a outra era mais revoltadinha. A Fênix. É. E aí, quais outras séries aí? Ah, a gente falou de Jaspion, eu falei da Henri um pouquinho, né? Que ela era uma android e tudo. É. E eu acho ela muito, muito legal mesmo, de verdade. Que ela ajuda o Jaspion e fazer aquelas gracinhas, eu acho ela muito legal. Ela é a cara dos anos 80, né, cara? É, na hora que dá que ela liga assim os negócios, dá um choquezinho, acho muito engraçado aqui. Eu acho que teve uma série que valorizou um pouco as mulheres no Sentai, que foi o Maskman, porque as heroínas, quando elas se transformavam, elas tinham brinquinhos. Brinco, claro, nada mais feminino do que um brinco. Mas se bem que a Kari falou bem mal dos brinquinhos dela. É, não, tudo bem, mas pelo menos eles quiseram mostrar, né, um pouco mais feminino o lado, assim, e tal. É, Patrine, eu já confessei para todos que eu não assisti Patrine, confesso novamente. Assisti pouca coisa, mas
assim, já fiz um post sobre ela no site do Senpu há muito tempo, então eu sei um pouquinho da história dela, e foi aqui exibida no Brasil em 93, né, que era no Clube da Criança, mas eu não lembro de ter assistido na Manchete, de forma alguma. Foi a primeira heroína mulher de Tokusatsu que veio pro Brasil, uma das primeiras, né, se não me engano é a primeira. Mas... Eu acho que foi a primeira. E uma das únicas, né? Eu não conheço nenhuma outra série. Alguém sabe alguma outra série que tenha mulher como personagem principal? Aqui no Brasil, eu acho que não veio nenhuma outra. Que passou aqui no Brasil? É. Foi só Patrine. Só Patrinha, né? Lá fora tem outras, né? Tem mais algumas. Agora, acaba que elas são secundárias nas séries, mas elas têm sempre um papel importante, né? Assim, Ou se tem, por exemplo, a Hana de Kamen Rider No, ela é importantíssima na série. Olha aí. Tem, por exemplo, melhor, em Kiva também, a Megumi e a mãe dela são importantíssimas em Kamen Rider Kiva, porque tem episódio que é tão sem graça que você só assiste pra ver as duas. As duas. Acaba roubando um pouco da cena, né, e tal. Mesma coisa com a Hana em Deno. A Hana é excelente. Sem a Hana não teria Kamen Rider Deno. Ela é importantíssima. Eu tô viajando muito, eu tenho um Kamen Rider que transforma, a mulher transforma em Kamen Rider, ou é viagem minha? Então, no Kamen Rider Ryuk tem a Kamen Rider Femme, que é uma Kamen Rider fêmea, uma Rider. Também temos poder, se a Tackle de Strong for considerado uma Rider, temos a primeira Rider da Era Showa, que é uma Joaninha. Também, eu não me recordo se em Faz tem Rider feminino. Eu sei que no filme do Blade tem uma Rider. E agora a nossa Natsumi em Kamen Rider Decade, que vai virar agora no filme a Kamen Rider, no filme não, no próximo episódio de Decade, a Kamen Rider Kivara. Você não tá falando do... Não, porque vai ter o episódio 32 do Decade, agora em dezembro. E o Double. Então, vai ter o Double, aí vai ter esse episódio em dezembro especial, que vai ser o episódio de número 32. Tá, até tudo bem. Aí, na semana que passar o episódio do Decade, não vai passar o do Double. Ó, que viagem. Me corrijam se eu estiver errado, mas terá também um outro filme em 2010, do Decade. E o do Deno? Do Deno, velho, não vai dar mais não, porque é bom que não tenha mais nada do Deno, porque senão deixa a série que é excelente ficar tosca, que nem aconteceu com RX. Então, das séries que eu estou acompanhando agora, que na verdade é uma série só, é o Shinkendi, eu queria falar também das duas, que é a Kotoha e a Mako. Elas são bem importantes, mas seguindo aquela lógica que eu falei, primeiro tem um episódio do vermelho, depois do azul, depois do verde, depois do gold, pra depois ter o episódio das duas, né? Mas ainda mais que o tema é samurai, né? Que samurai era um negócio completamente machista. Sim, mas eu acho que elas têm umas historinhas interessantes até, assim. Mostram um conflitinho delas. A Amarela sempre teve medo, sempre foi muito medrosinha. E também tem essa diferença das duas, né? A Amarela é a mais frágil, mais tímida, mais quietinha. A Rosa é mais valente. Ela é mais divertida também, que tem a questão dela cozinhar. Ela não consegue cozinhar e todo mundo come e finge que tá bom. Ela é a mais protetora do grupo e tudo mais. Ela tem aquele sonho de casar e depois tem um episódio que é a Amarela, que arruma um casamento. Umas coisas assim que eu acho bacana eles fazem assim com as duas personagens. E tô gostando bastante delas no Shinkendi. Tenho certeza que se eu fosse menor, se eu fosse criança, eu ia também querer ser as duas. Provavelmente a Rosa porque cozinha. E nessa questão de Rosa e Amarela, eu sempre lembro do Power Ranger, né? Que veio pra cá, no Zio Ranger. A Amarela não é a amarela, é amarelo. E ela não tinha sainha. E pra gente aqui no Brasil, ela era amarela. Era uma menina. E a gente sempre brincava, o pessoal queria ser amarela, e nem sabia, né? Coitada das crianças. Que na verdade ela não tem sainhas por algum motivo. Outra série que vale a pena citar é o Inspector. No Inspector tem duas mulheres que elas dão porrada, são policiais, prendem, atiram. Não fica só naquela de ajudante, não. Elas fazem parte lá da polícia. Enfim, uma é detetive, a outra é policial mesmo. E aí elas entram na porrada mesmo, dão soco e tudo. É bem legal de assistir. Soul Brain já tem uma que vira, a Soul Jane, ela já vira mesmo. Ela é parte dos heróis mesmo, ela transforma e tudo. Aí nesse contexto de polícia eu lembrei do Ryukendo também, que eu comecei a assistir pra dar Ibope lá na Rede TV. Vamos assistir Ryukendo. É legal, é bom, mas eu não tive tempo de continuar assistindo também pela TV. Mas tinha sempre as duas. E as duas também eram uma parte mais engraçadinha do negócio. E ficavam perseguindo ele, o cara da Ryukendo, ficava perseguindo. E ficavam tentando salvar o mundo do crime. Só que aí apareciam uns monstros
monstros gigantes, elas não conseguiam atirar neles, o episódio que eu assisti, elas não conseguiam matar eles com as armas da polícia, aí que aparece tudo. Acho que uma delas até apaixona por ele depois, fica com ele, não sei direito, mas é na mesma linha de polícia, assim, elas participam, elas vão atrás, assim. A gente falou de poucas vilãs, assim, e eu me lembrei de uma que, como eu assisti o The Next recentemente, da vilã do The Next, que é muito legal, é muito boa. E aí eu lembrei de outras coisas, por exemplo, sempre tem as colegiaizinhas, sempre não, né? Muitas séries sempre tem as colegiaizinhas, que é uma coisa que os japoneses têm. E outra coisa que eles têm também é, pelo menos as vilãs, né? Até que as mocinhas não muito, mas as vilãs sempre usam roupas coladas, decotadas, sempre umas roupas assim chamativas. Talvez, eu não sei, mas é assim um pensamento meu, talvez porque isso pra eles não seja muito comum, então seria uma coisa assim, nossa, anormal, uma vilã, uma pessoa de outro mundo, ela seria assim, seria com umas roupas assim diferentes. Sempre tem os cabelos diferentes, eu reparo muito. As mocinhas sempre são cabelinhos pretinhos, iguais, assim, o que é o padrão deles lá. E as vilãs sempre com os cabelões. Eu lembrei daquela do Changeman também, aquela do dragão. Como é que era o nome dela? A Ramis. A Ramis, Rainha Ramis. Ela tinha aquele cabelão branco, assim, aquelas coisas. Teve o Zio Ranger mesmo, a vilã era a principal, tipo, a protagonista, assim, dos vilões era uma mulher. Ela foi tão famosa e fez tanto sucesso que ela foi chamada, né, pra fazer o Power Ranger também. A versão do Power Ranger. E que Deus a tenha, né, não a temos mais. Ela faleceu um ano depois de gravar Magi Ranger, que ela também foi convidada pra fazer a vilã em Magi Ranger. Ela fez a vilã no Charivan, eu acho também, ou no Shire ou no Gavan, um dos três, eu não sei. Esses não tinham nenhuma mulher, tinha? Tinha as ajudantes, né? Mas elas tinham armadura e tudo? Não, o que teve armadura foi que a gente tinha até que ter citado já antes, agora que eu lembrei, que tinha armadura era no Spilvan. Então vale a pena citar também o Spilvan, que as mulheres foram bem valorizadas. A gente tinha a Ellen, que era irmã do Spilvan, né, irmã mais velha, e ela tinha aquele conflito todo. A vilã principal também era uma mulher. E a Diana, que sempre ajudou o Spilvan, ela também se transformava. Então foi uma série que teve, assim, bastante participação feminina, e elas foram até bem decisivas no desenrolar da série. Eu acho que é legal citar. Duas séries que eu fiquei aqui na cabeça e que eu sei que você gosta, Fire, então eu gostaria de tirar a dúvida, é o Garo e o Lion Maru. Tem alguma mulher? Lion Maru tem... Não, o Garo também, né? Mas assim, no Lion Maru tem a mocinha lá, que sempre tem que ter, né? Enfim, mas como ele é samurai e tal, ela não participou muito da porradaria, não. Mas ela tem uma mulher lá, que tem o menininho também, e ele defende elas. No Garo tem a mulher que ele é apaixonado, né? Uhum. E no Garo tem aquela luta que você adora, que é contra uma mulher também, né? Acho que é do segundo episódio, que a mulher joga um carro nele. Eu adoro aquela cena, é muito bom. Uma última pergunta aqui. A gente sabe que o Japão a cultura ainda é bem machista, assim. Não é uma coisa que eles fazem pra sacanear as mulheres, é uma cultura já milenar, que sempre foi assim, mas não tô falando que é certo nem que é errado. Temos que aceitar, é uma cultura muito machista. A pergunta é extremamente boba, mas assim, vocês acham que um dia vai ter uma série de Kamen Rider, ou de Sentai, ou de Ultraman, que o personagem principal vai ser uma mulher? Eu acho que num futuro bem distante possa ter, mas não acredito muito não. Eu também acho difícil, eu acho que elas ficam aí como ajudantes e tudo, mas eu acho que assim, pela experiência, por exemplo, da Patrine, por que não, né? Talvez tenha, porque agora as mulheres lá já conquistam o mercado de trabalho, já tem as menininhas que toda hora aparecem na televisão por causa do visual, por causa do diferente, tem atrizes, tem modelos, tem cantoras, tem bandas e cantoras que antes não tinha espaço pra nada disso. Então eu acho que sim, por que não? Pode ser que, dependendo do mercado, porque eu acho que o que eles fazem muito também hoje em dia é pro mercado. Então, dependendo do mercado, se esse mercado feminino aumentar, por que não? Eu acho que nessas séries que eu falei é muito complicado ainda. Talvez, como a Val falou, no futuro distante seja mais fácil mesmo. Agora, por enquanto, eu acho que só o caso de ou séries como Other Heroes, como foi o caso da Patrine. Ah, sim. Séries existentes eu acho muito complicado. Séries existentes é muito complicado. A gente tem o
Atômica, que tem uma personagem, mas ela é junto com o grupo, né? Ela não é uma heroína que lidera os outros. E eu acho que, imagina, uma mulher com a roupa do Red e liderando o grupo no Japão, acho que tem que trabalhar muito essa ideia pra eles aceitarem. Talvez exista uma nova vertente de Tokusatsu, né? Sei lá, Tokusatsu feminino, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas dentro das séries já existentes também eu acho complicado. Tudo bem. É isso, batemos um papo aí agradável sobre as mulheres no Tokusatsu. Muito obrigada a todo mundo que escutou. Vamos aí ver as novidades das mulheres, continuar assistindo as que dão saudade na gente. Obrigada pelo convite dos meninos, que na verdade a gente fez uma brincadeira no começo, mas o convite foi deles pra nós. E despeçam-se, pessoas. Foi legal, foi divertido. Eu queria agradecer também pelo convite. Foi muito bom bater esse papo. Legal. Valeu, obrigado. Mozart? Ah, velho, pela ordem, bro. Eu queria agradecer também. E continuem mandando e-mails e mandem cada vez mais, seus bastardos. A última vez foram poucos e-mails, a gente quer mais, sempre mais. Ainda dá tempo de participar da promoção. Quem que não quer ganhar um CD da Gaidin, né? Então tá, um abraço. Muito bem, gente, eu tenho uma surpresa aqui especial pro final do programa. Eu trouxe aqui uma amiga, também uma ouvinte, uma pessoa que participa muito dos chats, tanto do Senpu como do Tokusatsu. É uma amiga que mora no Nordeste do Brasil. É a nossa amiga Tati. Oi, Tati, tudo bom? Tudo bom, Fai? E com você? Tudo jóia. Tati, se apresenta aí, fala um pouquinho de você. Bem, eu sou a Tati. Nome mesmo é Tatiane. Não confundam com Tatiana, porque eu não gosto de ser confundida com Tatiana. Tenho 29 anos, formada em pedagogia, leciono há 5 anos. Adoro Tokusatsu, fã desde os 7 anos de idade. Hoje estou podendo conferir tudo de novo através do Senpu, do portal Tokusatsu e de alguns outros amigos também fãs. E como a gente tá nesse clima feminino, nesse clima cor-de-rosa desse Senpucast, a gente resolveu escolher a Tati, que ela representa assim o público feminino de uma forma muito legal. E eu queria conversar, Tati, vamos fazer um jogo rápido aqui de brincadeira. Tati, qual que é o seu Tokusatsu preferido? Assim, pra começar mesmo, Jaspion, né? Foi meu primeiro Tokusatsu, assisti aos 7 anos, assim, vendo episódios quebrados mesmo, assim, fui gostando do enredo, do personagem carismático, vivido pelo Kurosaki. Assim, amei mesmo de paixão e fui acompanhando todos os episódios depois que terminou, do início ao fim. Tem também Jiraiya, né, o incrível ninja. Isso. Simplesmente assim, apaixonada por Torra e sua técnica, né, ninja. Na época eu adorava brincar com meus amigos de Jiraiya, eu era Heiha. Então, assim, sou fascinada por Jiraiya. Tem os episódios, quando tem um tempinho, estou assistindo de novo, revivendo cada episódio, me emocionando de novo, dando a mesma risada que eu dava quando assistia quando criança. Então, é um dos meus inesquecíveis também. E acho que pra finalizar tem Kamen Rider Black, né? Que enquanto gera algumas divergências. Alguns amigos meus não gostam de Black, não sei porquê. Que isso? Tipo meu amigo Legionário. Temos alguns entraves, porque eu gosto, sou fã de Black, ele detesta praticamente. Então assim, vivemos guerras homéricas por causa disso. Mas, assim, Kamen Rider pra mim foi um dos moldes de trama bem diferente, porque envolve drama, envolve ação. É uma saga que pra mim foi inesquecível em todos os sentidos também. Trouxe uma vivência de Kamen Rider que eu não tinha experiência nenhuma também, só depois de muito tempo que eu fui conhecer toda a saga. Mas Black foi o primeiro e o único, e fica até hoje no coração. Que bom, é muito bom saber disso. Que existem meninas, além da Patrine, que eu quase obrigo, mentira, ela gosta também, que gostam de Tokusatsu. Ô Tati, eu queria te perguntar, bom, nós meninos é até muito fácil saber o que a gente gosta no Tokusatsu. Tem monstro, tem luta, tem nave, tem laser, mas o que atrai nas meninas, nas mulheres a assistir o Tokusatsu? Pra você, na sua opinião. Bem, assim, eu costumo dizer que eu assisto Tokusatsu como eu costumo ler um livro. Então, assim, eu costumo ver Tokusatsu de uma forma que vejo muito mais além do que ele está mostrando as cenas de lutas. Então, eu vejo o estilo de ação misturado com aventura, drama, comédia, ficção, aliadas com grandes efeitos especiais. E, em sua grande maioria, os Tokusatsu trabalham com a questão de temas ligados à preservação do meio ambiente, à ação que o homem está realizando em nosso planeta. Verdade. Então, isso traz uma reflexão para quem está assistindo, que é criança, e faz, assim, a gente pensar, poxa, o que nós estamos fazendo
mal para destruir nosso planeta, que consequências isso terá para o nosso futuro? E ele traz de uma forma que faz a gente pensar, né? A luta contra o bem e o mal é uma história bem antiga, né? Então são forças positivas ou negativas lutando entre si, e isso gera toda uma sensação de você ficar se envolvendo mesmo, querendo acompanhar, saber o que vai acontecer. Prende, romances, né? Prende, né? Além daquela visão romântica mesmo, do mocinho que se apaixonar pela mocinha, aqueles companheiros de combate. Com romance também. Do romance, tem a vilã que se apaixona pelo mocinho, isso. Então gera todo aquele conflito, é emocionante mesmo. Ô Tati, tem alguma personagem, não importa se é principal, mas assim, alguma personagem feminina que você se identifique mais? Costumo dizer que eu me identifico muito com a Mika Shiba, Sports. Aquele jeito amigo de ser, amigona, mas quando ela sabe ser dura, ser firme com os meninos, ela costuma ser, e assim, eu costumo ser também como professora, eu sou meiga, sou doce, mas quando precisa, digo que precisa ser feito e seguir em frente. Tá ótimo. E pra finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem pras fãs mulheres de Tokusatsu. Bem, para as meninas que curtem Tokusatsu, meu recado é dizer que não se reprimam se alguns comentários surgem assim pra você. Como? Você é uma menina? Gosta de Tokusatsu? Mas isso é só pra menina. Como é que você pode gostar disso? Mostre que você tem personalidade feminina. Mostre porque você gosta de Tokusatsu e se identifique. Não se reprima, diga que você é e pra que veio, assim, direitos são iguais, e mostre a visão que nós mulheres também podemos ter de Tokusatsu, não é aquela visão também toda florida, né, só de romance, sabemos analisar os episódios, debatemos, então é isso. Tá ótimo, Tati, eu queria te agradecer, falar que você tá convidado aí pra participar de mais Sempocasts com a gente, tá bom? Obrigadão mesmo, e um beijo aí pra você. Tá bom, Fá, eu que agradeço a todos do Sempu, vocês são muito queridos pra mim, se minha admiração por vocês é imensa. Não canso de agradecer pelo empenho que vocês têm com relação ao Seita Sempu, nos Sempocasts. São bem empenhados, apesar da vida corrida de cada um, sempre envolvidos ali, comprometidos. Verdade. Meu muito obrigada mesmo a todos vocês. Faia, Patrine, Moza, Val, assim, são incríveis mesmo. Parabéns, os verdadeiros heróis. Tá ótimo, Tati. Obrigado, a gente fica até lisonjeado demais com isso aí. Obrigado, então, e a gente se vê em qualquer outro Sempocast. Um beijo. Beijo.